Fala aí, torcedor do G4 Carioca, o grupo dos 4 maiores clubes do Rio de Janeiro. Vamos falar hoje aí sobre Fluminense e Vasco da Gama especificamente, porque o Flamengo joga amanhã diante do Madureira e o Botafogo jogou ontem aí pela Copa Rio diante da equipe do Boa Vista. Galera, o Fluminense leva vantagem no jogo de hoje diante da equipe do Vasco por ter vencido o primeiro jogo por 1-0 no estádio Newton Santos. O Vasco precisa reverter esse resultado aí, precisa ganhar por pelo menos 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, a decisão vai ser por penalidades máximas. O Vasco vem numa crise aí meio complicada, sem treinador até agora, ainda não definiu quem é que vai comandar a equipe para o restante da temporada, perdeu o primeiro jogo, tem o elenco inferior ao elenco do Fluminense, e leva uma ampla desvantagem em relação ao tricolor carioca. O Fluminense, por sua vez, vem de uma derrota diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, não fez uma partida ruim, achei até que foi prejudicado pela arbitragem, mas vem de derrota, e o Vasco está aí capengando, aí, sofrendo aí por falta de treinador e de um elenco muito limitado. A provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, o Fluminense é o mandante, né? O jogo será no Maracanã a partir das 18 horas. O provável Fluminense vai enfrentar o Vasco seria o Fábio, Samuel Xavier, o James, Freitas, René, o Otávio ou o Hércules, aí tem uma dúvida em relação ao primeiro volante, o Martinelli e o homem de criação aí. A dúvida está entre Savarino, nosso grande jogador de 2024, né, do Botafogo, ou Ganso, Serna, Canóbio e John Kennedy. Bom, em relação a essa escalação, existe alguma coisa aqui que é importante pontuar. A torcida do Fluminense não anda satisfeita com o Freitas e nem com o Serna. São 2 atletas que o torcedor do Fluminense pega muito no pé. Eu, acompanhando o Fluminense um pouco mais de longe, eu diria que o Canóbio também não é o tipo de jogador que deva agradar o torcedor tricolor. E eu digo por quê. O Canóbio é muito voluntarioso. Ninguém pode acusar o Canóbio de não sair suado de campo. O Canóbio sua a camisa. Ele deixa uns bons quilinhos em cada jogo que ele participa, porque o cara é voluntarioso. Porém, na nossa humilde concepção, é um jogador pouco inteligente. Finaliza mal, toma decisões erradas na hora do drible. Então o Canóbio tem muita vontade, mas eu particularmente não é o jogador que me agrada tanto, não é aquele jogador que eu olho e falo, caraca, joga demais, é um cara... não é esse jogador. O Serna finaliza muito mal. Parece até que foi ele que fez o gol contra o Palmeiras aí no meio de semana. Mas o torcedor também pega muito no pé do Serna. Eu gosto do Serna. Não é nenhum craque, mas é um jogador que eu acho que entrega um bom futebol. E o Freitas tem falhado sistematicamente na zaga. Eu vi os últimos jogos do Fluminense e toda hora ele deixa um vacilo, e vacilos que podem comprometer o jogo do Fluminense. Então a torcida pega muito no pé dele. O René é aquele jogador longe de ser extraordinário, mas consegue manter uma média, né? Fato que não perdeu a posição para o Guilherme Arana, que veio do Atlético Mineiro. Então o René, apesar da sua pouca qualidade, ainda está se mostrando melhor do que o Arana, pelo menos na avaliação de Zubeldia, porque ele mantém uma média. O René não é aquele cara que faz partidas sensacionais, mas também não faz partidas tão ruins. Ele é aquele cara ali, o café com leite, o feijão com arroz. Então, o torcedor não pega no pé dele. Agora, do Freitas e do Serna, o torcedor pega muito no pé. E eu diria que daqui a pouco vai pegar no pé do Canóbio também. O Vasco da Gama, por sua vez, deve ir a campo com Léo Jardim, o Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Thiago Mendes, o Barros e o Rojas. E aí, nesse homem de criação, existe uma dúvida entre Nuno Moreira, o Marino ou o David. Eu
sinceramente não conheço o futebol do David. E no ataque, a dúvida fica entre Brenner e Spinelli e mais o Andrés Gomes. O time do Vasco tem um fator muito positivo, assim como o Fluminense também. Ambas as equipes têm 2 excelentes goleiros, coisa que falta lá ao Botafogo. O Léo Jardim dá uma segurança muito grande para esse time do Vasco. O Vasco talvez não esteja pior hoje por conta de Léo Jardim, que é um cara que segura muito as pontas. O PH, né, o Paulo Henrique, é um lateral que eu diria regular, não é nenhum craque, não é nenhum gênio da bola, mas não é um cara horroroso, é um cara que faz boas partidas, prova disso que já foi até convocado para a seleção brasileira. O Saldívia, eu acho que é um jogador que ainda precisa mostrar um pouco mais nessa equipe do Vasco. O Robert Renan eu acho muito bom jogador, E o Lucas Piton provavelmente vai ser o titular hoje, mas no futuro eu acredito até que o Cuiabano consiga ganhar a posição dele. O Cuiabano é muito voluntarioso e o Vasco certamente precisa desse tipo de jogador, que chegue à frente, que apoie forte, que finalize, que marque gols, que dê assistência, e o Cuiabano faz isso muito bem. O Barros, que é um garoto da base do Vasco, joga muito forte, joga muito duro, às vezes eu acho que ele joga até um pouco duro demais, mas é bom jogador também, ajuda a segurar ali o setor defensivo ali à frente da defesa. O Rojas é um jogador que chegou no Vasco agora há pouco, né? E vai precisar ainda mostrar alguma coisa, mas penso que já é titular absoluto da zaga. Nesse quesito de criação entre Nuno Moreira, o Marino e o David, eu gosto muito do português. Eu acho ele um jogador muito inteligente. O Marino foi um jogador que o Botafogo já quis lá atrás, no passado, né? Ele acabou não vingando a negociação, veio parar no Vasco. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Nuno Moreira. Eu acho que ele é um bom jogador, acho um jogador inteligente. Acredito até que seja titular no jogo de hoje. E no ataque, eu prefiro o Spinelli ao Brenner. Eu acho o Spinelli um cara também de área, um cara finalizador. Ainda não está no seu melhor em relação ao Vasco, porque chegou há pouco tempo. O cara precisa se adaptar melhor ao futebol brasileiro. Mas eu gosto do estilo de jogo dele. E o Andrés Gomes, rápido, drible bom. Eu acho, falei isso no vídeo anterior e falo agora novamente, eu acho que ele precisa melhorar um pouquinho a questão da sua finalização. Eu acho que ele ainda finaliza mal, mas é um jogador de muita velocidade, corta para dentro, finaliza, é um bom jogador, eu particularmente eu gosto. Então, em relação a Vasco e Fluminense, são essas as informações aí, essas escalações aí, o nosso parecer em relação àquilo que a gente acha melhor para cada clube, para cada time. O Flamengo a gente vai deixar para analisar amanhã, porque o Flamengo só joga amanhã diante do Madureira, mas o Flamengo, apesar do momento ruim que está atravessando, né, perdeu aí a Recopa Sul-Americana para a equipe do Lanús, mas o Flamengo é franco favorito, venceu o primeiro jogo 3-0, apesar de não ter feito um bom jogo, mas a equipe do Madureira certamente não vai oferecer nenhuma resistência ao Flamengo. Ainda que o Flamengo não ganhe, mas certamente o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. E eu acredito fazendo essa final junto com o Fluminense, apesar da vantagem do Fluminense ser pequena em relação ao Vasco, ganhou de apenas 1-0, e isso aí pode ser que possa ser revertido pelo Vasco, apesar de eu achar difícil. O Botafogo, né, que é o último que a gente vai estar falando hoje, o Botafogo fez ontem o seu jogo para decidir aí a final, quem vai para a final da Copa Rio, né, junto com o Bangu. O Botafogo empatou o jogo 0-0, já havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Era claro que o Botafogo ia passar para a final, a equipe do Boa Vista não ia oferecer nenhuma resistência. Foi um jogo horroroso, um jogo sonolento. Eu acompanhei o jogo e confesso para vocês que em dado momento eu ficava olhando o celular porque o jogo foi muito ruim. E aí, né, vai uma crítica a esses atletas que não têm muita oportunidade ou que não vêm bem às vezes no time, e quando ganham oportunidade era para mostrar tudo, entregar tudo, e acabam não entregando nada. É o caso de Nathan Fernandes, é o caso de Arthur Cabral, o Arthur Baixinho,
Tuco Correia. Olha, os caras têm a oportunidade contra um adversário frágil de mostrar um futebol bacana, de fazer gols, chamar a atenção do treinador. O que eles fazem? Eles não entregam rigorosamente nada. Aí como que o torcedor vai confiar nesse cara para o jogo de terça-feira diante da equipe do Barcelona de Guayaquil? Não tem como confiar. Aí depois reclama que o torcedor fica no pé, mas não tem como ser diferente. Então, esses atletas perderam uma grande oportunidade ontem. O adversário era frágil, era fácil de poder jogar, e eles simplesmente não jogaram. Toquezinho para trás, toquezinho para o lado, aquela morosidade, aquela preguiça, e não fizeram rigorosamente nada. Resultado? 0-0, foi o jogo melatonina. É o jogo que você começou a assistir e já deu sono na hora. Infelizmente para o torcedor que foi ao estádio querendo ver um bom futebol e não viu foi rigorosamente nada. Mas é isso. Galera, logo mais 18 horas, Fluminense e Vasco da Gama no estádio do Maracanã. Fluminense leva a vantagem do empate, perdendo por 1-0, vai a pênalti, e o Vasco, para poder se classificar, precisa fazer uma diferença de no mínimo 2 gols, ou ganhar de 1-0 e vencer nas penalidades. É isso aí, é aguardar esse jogo, ver quem é que vai fazer essa final do Campeonato Carioca aí, possivelmente contra o Flamengo. A decisão da Copa Rio já está definida, vai ser Botafogo e Bangu no estádio Newton Santos em jogo único, que deve acontecer no próximo final de semana. Valeu? Se você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se for novo, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Esse canal é novo, a gente criou para estar falando dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Esse é o nosso G4 Carioca e a gente espera que você goste do nosso conteúdo e venha participar, venha fazer parte da família. Valeu? Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.